Então, o nosso comportamento é hereditário, ou seja, o nosso comportamento está descrito nos nossos genes, como nós devemos nos comportar. Então, do ponto de vista material, nós somos a combinação de moléculas que possuem uma combinação genética que nós herdamos dos nossos pais. Então, uma ideia errônea que existe nos dias atuais é que os genes, os nossos genes, comandam a nossa vida e o nosso comportamento. Então, essa ideia é errônea. Por que essa ideia é errônea? Porque ela está errada. Porque temos também, através dos estudos científicos, que já demonstraram que apenas 10% da nossa genética influenciam nas nossas doenças. Então, quando nós portamos alguma doença que os nossos antepassados também tiveram, são causados pela repetição do mesmo tipo de comportamento, repetição do mesmo tipo de hábito. Então, quando nós passamos a seguir os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos das pessoas que nos antecederam, dos nossos antepassados, nós tendemos a portar as mesmas doenças ou portar também o mesmo nível de saúde. O problema é quando, apesar de seguir o mesmo tipo de comportamento, ficamos achando que não temos como mudar a situação. E isso pode trazer conflitos e distúrbios para nós mesmos. Faz sentido isso? Então, daí a importância de nós conhecermos a nós mesmos. Reconhecermos que cada um de nós somos indivíduos, ou seja, não existe uma outra pessoa igual a nós, pois cada um de nós tem uma experiência de vida diferente de uma outra pessoa. E também é importante nós conhecermos a nós mesmos para que nós possamos nos libertar dos mecanismos viciosos. Por exemplo, do entendimento errôneo que nós somos do jeito que somos e agimos da forma que agimos devido à genética. Então, um ramo da epigenética, como o próprio nome diz, epi, sobre, externo, demonstra que os nossos genes obedecem a comandos que estão fora dos nossos genes. Por isso a epigenética. Da mesma forma que o radialista não está dentro do aparelho de som, e sim fora. Nós também enviamos comandos para os nossos genes através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da epigenética, em que as nossas ações, as palavras e os pensamentos atuam sobre os nossos genes, temos aqui o livro A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Então esse é um deles. Temos também o livro Moléculas de Emoção, da doutora Candace Pert. Então, outro livro também, que também traz estudos e pesquisas sobre os genes e sobre a ação das nossas emoções sobre os nossos genes. Temos também um livro, O Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo Murakami. Também ele fala que os nossos genes têm a chave liga e desliga. Então tem os genes bons e os genes que não são bons. E eles são acionados através de uma chave de liga e desliga e são comandados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Trouxe também mais um livro, As Mensagens da Água, do Dr. Masaru Emoto. Então ele fez algumas pesquisas utilizando a água para comprovar que os nossos pensamentos, as nossas emoções e também as palavras que emitimos influenciam na água. Então, de acordo com o padrão vibratório da nossa voz, do nosso pensamento ou das nossas ações, eles atuam sobre a água. Então, essas pesquisas podem ser consultadas através desses livros, demonstrando que as nossas palavras, as nossas emoções e os nossos sentimentos e as nossas ações influenciam na água e influenciam também no nosso organismo, que nós somos pelo menos 70% água. Então isso demonstra que
Os nossos genes, eles obedecem a nós e não ao contrário. Não somos nós que obedecemos aos nossos genes, e sim os nossos genes que obedecem a nós. Então existe também um documentário que eu comentei em outros vídeos, em outras lives, que é um documentário de 2004 chamado Quem Somos Nós. Vale a pena assistir também, e depois, quando nós fizermos a edição do vídeo, eu vou deixar postado o link desse documentário. E além disso, existem outras situações de pesquisas relacionadas com experiências de quase morte. O que significa isso? É onde a pessoa fica em um estado de morte cerebral, e durante esse período de morte cerebral, quando retorna à vida, consegue relatar tudo o que aconteceu nesse período em que a pessoa esteve no estado de morte cerebral. Então, se um corpo está em um estado de morte cerebral, como a pessoa consegue ver o que houve no local? Consegue ver e consegue ouvir o que houve no local. Então esse é um ponto interessante para demonstrar que não são os nossos genes que nos comandam, e sim que nós comandamos os nossos genes. Então, se vocês procurarem, por exemplo, na internet, existem vários estudos, várias pesquisas que demonstram essa situação de experiência de quase morte, abreviado por EQM. Tem um caso bastante famoso também de uma cantora e compositora norte-americana chamada Pam Reynolds. Ela teve essa experiência de quase morte. Ela foi submetida a uma situação de uma cirurgia cerebral, onde chegou um determinado momento que ela não tinha nenhuma atividade de onda elétrica no cérebro e também não tinha sangue fluindo no cérebro. E aí ela foi considerada clinicamente morta. Só que depois que ela retornou dessa cirurgia, ela despertou dessa cirurgia, ela fez uma série de observações sobre o procedimento que foi realizado nela. E o nível de detalhes foi tão preciso, foi tão detalhado, que as pessoas que estavam realizando essa cirurgia, as pessoas que participaram dessa cirurgia, ficaram surpresas desse nível de detalhamento. E teve também a confirmação do pessoal que participou dessa cirurgia. Eles confirmaram o que ela falou. Então existem várias obras nesse sentido, falando sobre a EQM, sobre a experiência de quase morte. Tem um livro chamado Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander, e tem também várias entrevistas feitas com ele na internet. Tem também aquele livro sobre a morte e o morrer, onde a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi psiquiatra, onde ela trouxe o atendimento humanizado nos hospitais. Então, no livro Sobre a Morte e o Morrer, ela traz alguns relatos de pessoas que tiveram essa experiência de quase morte. O Dr. Raymond Moody também, no livro Vida Depois da Vida, também traz essas experiências. O livro A República, de Platão, é um dos mais antigos livros que nós temos conhecimento, que ele relata experiência de quase morte. Então, no livro A República, de Platão, do filósofo Platão, no livro 10, ele relata a experiência de quase morte. E aqui no Brasil temos o Dr. Alexander Moreira Almeida, que também é médico psiquiatra. Ele realiza pesquisas nessa área de espiritualidade, incluindo a experiência de quase morte. Então existe uma série de pesquisas científicas já devidamente documentadas e disponíveis para que nós possamos pesquisar sobre isso. Qual é o impacto de nós acreditarmos que os genes comandam o nosso comportamento? O que isso pode nos levar ou pode nos trazer de problema? Pode nos levar a uma situação de comodidade, de nós ficarmos em uma zona de conforto. Como assim? Nós ficamos achando que se os genes comandam a nós não podemos mudar, porque a nossa genética nos direciona a agirmos assim, que é uma forma errada de pensar, né? E essa forma de pensar dificulta a nossa caminhada, pois vemos que se não sabemos priorizar as atividades da nossa vida e não temos disciplina para nós escolhermos o que é mais importante para nós arrumamos desculpas ou arrumamos culpados, e a gente fica dizendo assim:
puxei algum parente, ou sou igual a tal pessoa, e ficamos pondo a culpa na outra pessoa, como se a outra pessoa fosse culpada pelo que nós somos, pela forma como nós agimos. E não é verdade, porque nós somos indivíduos, e cada um de nós comanda a nós mesmos. Somos nós que comandamos os nossos genes, e não os nossos genes que nos comandam. Então não adianta ficar culpando as outras pessoas por nós não sermos disciplinados e não sabermos colocar prioridades na nossa vida. Então a responsabilidade de priorizar as atividades e ter disciplina cabe a nós mesmos. Vou contar um caso que um amigo meu me contou. Ele disse assim que um amigo dele resolveu estudar um determinado assunto e estabeleceu um horário para fazer esse estudo lá na casa dele. Ele disse que no começo as interrupções eram constantes e que as pessoas ficavam irritadas por ele não dar atenção nesse horário do estudo. Como essa pessoa perseverou na disciplina de estudar naquele mesmo horário, as outras pessoas da família perceberam que ele estava falando sério. Entenderam que aquele horário estava reservado para o estudo dele e o resto da família não deveria interromper. Então, quando eles perceberam isso, passaram a não interromper mais. Já sabiam que em um determinado horário aquela pessoa estava estudando e não caberia nenhuma atenção para alguma outra coisa. Então, quando nós estabelecemos prioridades e definimos horários para realizar essas atividades, as outras coisas se acomodam na agenda. E quando nós não sabemos estabelecer prioridades na nossa vida, uma outra pessoa estabelece essas prioridades para nós e passam a ter controle sobre a nossa agenda.